Empresários bolsonaristas dizem num grupo privado do WhatsApp que preferem um golpe de Estado caso Bolsonaro perca a eleição. A Polícia Federal deflagra, dias depois, uma operação que tem esses empresários como alvo. Uma operação que foi autorizada por um ministro já bastante criticado por Bolsonaro e seus aliados. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 23 de agosto de 2022. Dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação contra empresários bolsonaristas que compartilharam mensagens golpistas num grupo de WhatsApp. Ao todo, 8 empresários foram alvos de mandados de busca e apreensão em 5 estados. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Ceará. Esses mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que agora também é o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Entre os alvos da operação estão amigos do presidente, como o empresário Luciano Hang, dono da Havan, e o construtor Meyer Nigre, da Tecnisa. Também foram alvo da PF os empresários José Isaac Pérez, da rede de shopping Multiplan, Ivan Roubel, da construtora W3, José Cury, do Barra World Shopping, André Tissot, do Grupo Sierra, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu. Os mandados de busca e apreensão foram autorizados por Moraes no dia 19 de agosto, 2 dias depois das mensagens trocadas pelos empresários virem a público numa reportagem do portal Metrópolis. Nessa reportagem, o colunista Guilherme Amado publicou algumas das conversas entre eles, como, por exemplo, a mensagem de Cury, dono do Barra World Shopping, que dizia, abre aspas, prefiro golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil como fazem com várias ditaduras pelo mundo, fecha aspas. Além da defesa de um golpe de Estado, o grupo também discute diversas formas de apoiar Bolsonaro na campanha e mantê-lo no poder. Os empresários chegam a discutir a possibilidade de dar um bônus para os funcionários que votarem em Bolsonaro em outubro. Coube a Moraes a aprovação da PF porque ele é o relator do inquérito que apura a disseminação de fake news, a atuação de milícias digitais e o financiamento de atos antidemocráticos contra instituições do Estado. Além das buscas, o ministro do Supremo também determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários, a suspensão dos seus perfis nas redes sociais, a quebra de sigilo bancário e a tomada dos seus depoimentos. No pedido enviado a Moraes, a Polícia Federal indicou que as buscas têm como objetivo entender se o grupo de empresários tem atuação numa possível tentativa de planejar e apoiar ações no sentido de ruptura do Estado Democrático de Direito. Procurados por veículos de imprensa, 6 dos 8 alvos da operação se pronunciaram até o fim da tarde dessa terça. Luciano Hang disse em nota que não tinha nada a ver com essa história. Afrânio Barreira afirmou que nunca se manifestou a favor de qualquer conduta que não fosse democrática. José Cury também negou intenções golpistas, assim como a defesa de Ivan Roubel, que disse que o cliente tem histórico de vida ligado à liberdade. Já a assessoria de Luiz André Tissot informou que a empresa e o empresário não vão se manifestar sobre o tema. A defesa de Marco Aurélio Raimundo informou que o cliente ainda desconhece o teor do inquérito, mas que se coloca e segue à disposição das autoridades para esclarecimentos. Como era de se esperar, a operação gerou descontentamento entre os aliados de Bolsonaro. Logo depois da publicação da reportagem, na semana passada, Bolsonaro já tinha dito a jornalistas que acreditava que o texto e as mensagens eram fake news. Segundo o presidente, empresários como Luciano Hang, aliado de primeira hora dele, não compactuavam com um golpe de Estado. Nesta terça, Flávio e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente, se manifestaram por meio das suas contas no Twitter e classificaram a operação como censura. Abre aspas para o tweet de Eduardo. PF em casa devido a mensagens de zap? Qual crime? É operação claramente para intimidar qualquer figura notória de se posicionar politicamente a favor de Bolsonaro ou contra a esquerda.
Isso é um ataque à democracia em plena campanha eleitoral. Censura, não há outra palavra. Fecha aspas. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, Bolsonaro comentou a operação num encontro que teve com empresários nessa terça-feira. Ele perguntou se a ação era proporcional e se teria justificativa uma medida desse tamanho. O encontro dessa terça, segundo a coluna, foi organizado por João Carlos Camargo, do Grupo Esfera, e tinha presença de nomes como André Esteves, do BTG, e Fernando Marques, da União Química. De acordo com a coluna do Gerson Camarote no portal G1, a percepção dentro da campanha de Bolsonaro é que essa operação pode colocar mais lenha na fogueira em atos de campanha agendados para os próximos dias. Ainda segundo o colunista, esse episódio deve acirrar os ânimos dos apoiadores de Bolsonaro a 2 semanas do dia 7 de setembro, a data que marca o bicentenário da independência do Brasil e na qual estão marcados atos bolsonaristas em várias cidades. Em agosto de 2021, Moraes também foi o responsável por dar sinal verde a um pedido da Polícia Federal para cumprir mandados de busca e apreensão na casa de empresários e caminhoneiros que planejavam fechar estradas e invadir o Supremo. Bolsonaro convocou seus apoiadores para uma manifestação no 7 de setembro daquele ano. Foi num ato em São Paulo que o presidente fez um discurso que elevou a crise institucional para um outro patamar. Bolsonaro xingou Moraes e disse que não cumpriria mais ordens judiciais dele. Esse que você ouviu foi o presidente Jair Bolsonaro no ato do dia 7 de setembro de 2021 em São Paulo. No evento, apoiadores ecoaram ataques ao Supremo, pediram intervenção militar e atacaram o sistema eleitoral. Em Brasília, foram registradas tentativas de invasão do prédio do Supremo. Para o 7 de setembro de 2022 também são esperados atos bolsonaristas pelo país. E estão marcados desfiles oficiais militares típicos do Dia da Independência, que voltam a acontecer depois de um hiato nos últimos anos devido à pandemia da Covid-19. Bolsonaro, inclusive, tentou convocar um desfile na Avenida de Copacabana, no Rio de Janeiro, local onde tradicionalmente seus apoiadores se reúnem. No Rio, o desfile militar costumava ser feito no centro da cidade e não na orla. O prefeito carioca, Eduardo Paes, informou que o Comando Militar do Leste cancelou a realização de desfiles na cidade, mas que um pequeno ato do Exército ainda deve acontecer num trecho da Avenida Atlântica, em Copacabana, ou seja, no local onde Bolsonaro e seus aliados planejam estar. A gente perguntou para a professora de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, Heloísa Machado, qual a avaliação dela sobre a decisão do Moraes de deflagrar a operação. Também questionamos se as mensagens trocadas são suficientes para justificar a medida, ou se o ministro pode ter mais indícios que ainda não vieram a público. O Supremo Tribunal Federal tem investigado há mais de ano a existência de uma possível organização criminosa com diversos núcleos, com núcleos de milícias digitais, núcleos empresariais de financiamento, núcleos políticos de apoio. Organização criminosa esta que estaria voltada à prática de crimes contra o Estado de Direito e as instituições democráticas. Não é possível saber se essa decisão do Alexandre de Moraes de busca, apreensão e preservação de provas relativas a esses empresários que comentaram, sobre intenções golpistas no grupo de WhatsApp se insere e estão num contexto dessas investigações mais amplas. Porém, em tese, estando sob investigação uma organização criminosa, seria possível, havendo justa causa para isso, que decisões de busca e apreensão e eventualmente até de quebra de sigilo fiscal e bancário fossem adotadas. O ministro Alexandre de Moraes se tornou, no campo da justiça, um dos principais antagonistas de Jair Bolsonaro e alvo de ataques recorrentes do presidente e seus apoiadores. Moraes já abriu diferentes frentes de investigação diretamente contra Bolsonaro, além de comandar inquéritos criminais que cercam familiares e apoiadores do presidente. Bolsonaro, por sua vez, chegou a enviar ao Senado um pedido de impeachment de Moraes, que foi rejeitado.
A tensão entre os dois começou antes mesmo da abertura de inquéritos que atingiam o presidente. Em abril de 2020, quando Sérgio Moro saiu do Ministério da Justiça, Moraes barrou a posse de Alexandre Ramagem, nomeado por Bolsonaro ao comando da Polícia Federal. Moro deixou a pasta da Justiça, alegando que o presidente tentava interferir na PF para proteger parentes e aliados. Moraes barrou Ramagem, alegando que ele tinha relação com a família Bolsonaro. Ainda em 2020, Moraes determinou uma série de medidas contra bolsonaristas suspeitos de organizar movimentos antidemocráticos, incluindo aí buscas e apreensões, oitivas e prisões temporárias. Entre os alvos estava Luciano Hang, o dono da Avan, que também foi alvo da operação dessa terça. Na época, o presidente reclamou dos procedimentos, mas não chegou a ser alvo direto de nenhum deles. No mês de outubro de 2020, Moraes foi sorteado para assumir uma investigação que tem Bolsonaro como alvo direto. É um inquérito que apura aquelas suspeitas de interferência indevida do presidente na PF. Depois disso, outras 3 frentes de investigação contra Bolsonaro já foram abertas por Moraes. Todas elas vinculadas ao inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 por iniciativa do ministro Dias Toffoli, que na época era o presidente do Supremo. Desde que foi aberto, o inquérito das fake news foi contestado na comunidade jurídica. Isso porque, em regra, é a cúpula do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, quem pede ao Supremo a abertura de investigações. No caso do inquérito das fake news, o Toffoli usou um dispositivo do regimento interno do tribunal que autoriza a abertura do inquérito mesmo sem esse pedido do Ministério Público. A investigação busca apurar ameaças e notícias falsas sobre o próprio Toffoli e os outros ministros da Corte, ou seja, os ministros do Supremo acabam sendo, ao mesmo tempo, vítimas e julgadores. Moraes foi escolhido como relator para o inquérito sem sorteio, também de forma excepcional. Esse desdobramento de novos inquéritos a partir da investigação das fake news, como fez Moraes, é alvo de debates na comunidade jurídica, que considera que esse inquérito inicial foi criado de forma excepcional. Ao mesmo tempo, a justificativa de muitos é de que a Procuradoria-Geral da República tem ficado inerte diante das ações do presidente e que, por isso, o Supremo precisa agir. Augusto Aras, o procurador-geral, é o responsável por fiscalizar o chefe do executivo. Só que Aras, que foi indicado por Bolsonaro ao cargo, tem uma atuação alinhada ao presidente e costuma se esquivar de pedidos de investigação. Em meados de 2021, Bolsonaro divulgou nas suas redes sociais e numa entrevista à Jovem Pan uma investigação sigilosa da PF sobre um ataque hacker ao sistema interno do TSE. A informação foi usada pelo presidente como forma de corroborar sua interpretação falsa de que as eleições foram fraudadas. Depois disso, os ministros do TSE, incluindo o próprio Moraes, encaminharam ao Supremo comunicações de crime contra Bolsonaro, pedindo que ele fosse investigado pela disseminação de notícias falsas, no âmbito do inquérito das fake news e pelo vazamento de dados secretos da Polícia Federal. No Supremo, Moraes recebeu esses pedidos de investigação e, antes mesmo de consultar a Procuradoria-Geral da República, autorizou as ações pedidas pelo TSE. Essa dinâmica acabou se repetindo nessa atuação de agora, da operação da PF contra os empresários bolsonaristas. De acordo com a Folha de São Paulo, Aras e membros da Procuradoria-Geral afirmaram que só foram intimados para acompanhar as ações na véspera da operação, sobrando pouca margem para opinar a respeito das diligências. Isso teria causado mais um capítulo de desgaste entre o Supremo, a Procuradoria e o governo federal. Advogados ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo fizeram ressalvas à operação dessa terça se a única justificativa para os mandados for as mensagens trocadas pelos empresários. Esses especialistas dizem que só falar sobre a possibilidade de um golpe de Estado num grupo de WhatsApp não justificaria medidas assim. Mas eles também consideram que podem haver outras circunstâncias para justificar a operação, circunstâncias que ainda não vieram a público. A gente também perguntou para Heloísa Machado, a professora da FGV, como que ela avalia essas decisões do Moraes para tentar barrar o golpismo bolsonarista. No âmbito dessas investigações de atos antidemocráticos e ataques contra as instituições democráticas do Estado de Direito, o Supremo Tribunal Federal tem diferenciado o que seria algo protegido no âmbito da liberdade de expressão e, portanto, não seria crime, e o que, na verdade, seria uma grave ameaça
uma tentativa de corromper as instituições democráticas e de tentar abolir o Estado de Direito. Se nós avaliarmos o caso Daniel Silveira, né, onde houve o pronunciamento de todos os ministros e ministras do tribunal, a gente percebe que há uma cautela muito grande dos ministros de circunscreverem aqueles atos até pelo seu contexto, pelos seus efeitos, pelo seu impacto, no âmbito de crimes contra a ordem democrática, ao invés de se tratar de uma mera crítica, uma manifestação de pensamento. Em relação às mensagens dos empresários, é preciso ter mais informações sobre a investigação na qual essas medidas se inserem, porque, de fato, o Supremo tem investigado uma organização criminosa com divisões de tarefas para cometimento de crimes contra o Estado de Direito. Não é possível, com as informações disponíveis agora, saber se especificamente esse caso dos empresários se insere nessa investigação mais ampla ou não. Heloísa cita o caso Daniel Silveira, deputado bolsonarista que foi proibido por Moraes de se manifestar nos meios digitais por fazer ataques à democracia. Silveira foi preso em flagrante em fevereiro de 2021 por fazer apologia da ditadura militar e atacar ministros do Supremo. Em 2022, ele foi condenado pelo plenário do tribunal a quase 9 anos de prisão. Logo depois, o presidente Bolsonaro perdoou a pena dele e livrou o deputado da prisão. Na segunda-feira, Jair Bolsonaro participou da sabatina do Jornal Nacional na TV Globo, na qual foram citadas várias medidas tomadas pelo presidente durante os 3 anos e meio de mandato. Nessa terça, o Nexo publicou um especial que analisa as políticas públicas da administração de Bolsonaro em 7 áreas centrais. O redator Marcelo Rubissec foi um dos autores desse texto. Marcelo, sobre qual tema você escreveu? Bom, eu falei sobre 2 assuntos importantes, que são o quadro econômico e o quadro social brasileiro, que, lógico, acabam dialogando bastante entre si. Se a gente olha para como o Brasil estava lá na virada de 2018 para 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, a gente já não estava numa situação muito boa. O Brasil estava crescendo muito pouco, o desemprego estava muito alto, a pobreza e a desigualdade tinham aumentado, as contas públicas estavam muito ruins. Isso tudo tinha aquela ligação com a crise anterior, né, de 2014 a 2016. Mas se a gente olha para 2022, o que a gente vê é também um cenário bem ruim, com o aumento da fome e da pobreza, inflação, mesmo com essa queda recente, ainda alta, juros altos. Então não é exatamente um cenário muito bom. É claro que a gente precisa considerar que teve pandemia, guerra na Ucrânia, uma seca forte no ano passado, mas a gente precisa olhar também para o que foi feito pelo governo Bolsonaro nesse período todo. A gente vê que aquela promessa de um governo liberal com reformas e privatizações não foi exatamente cumprida. Teve a reforma da Previdência, a privatização da Eletrobras, alguns marcos setoriais, mas no geral o governo não avançou em outras agendas e ainda quebrou regras fiscais para poder gastar mais. E no lado social, a principal política, o auxílio emergencial, foi articulado pelo Congresso. E a condução de políticas sociais acabou sendo feita de uma forma bem errática pelo governo. Isso só para falar de algumas coisas. E Marcelo, quem mais participou da elaboração do texto e quais foram os demais temas abordados? Esses aspectos econômico e social são só alguns dos temas que a gente tratou nesse material. A Isabela Cruz também escreveu sobre segurança pública, saúde e corrupção. E a Mariana Vick falou sobre educação e meio ambiente. São temas bem importantes para a gente entender não só esses últimos anos no Brasil, mas também o que está sendo debatido agora no momento eleitoral. Você pode ler o especial do Nexo sobre a administração de Bolsonaro no nexojornal.com.br. No governo federal e nos estaduais, a estimativa é que existam 12 mil cargos comissionados, que são as posições de liderança preenchidas por indicação. Essa indicação deveria envolver critérios técnicos, mas muitas vezes acaba virando moeda de troca em acordos políticos. É sobre isso que você ouve a Letícia Biagioni, que é especialista em gestão pública, falar agora. A gestão pública é um dos temas da Ponto Futuro, a nova editoria do Nexo, dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo. A Letícia assinou um texto junto com Diogo Lima para a coluna de opinião do movimento Pessoas à Frente, que é um grupo que busca pensar propostas de melhoria para a gestão do setor público brasileiro.
Ela vai falar sobre um tipo de instrumento chamado de sistema de alta direção, que tenta combinar nessas nomeações tanto competências importantes para o cargo, quanto o alinhamento e a confiança política. Quando a gente fala em sistema de alta direção pública, eu acho que primeiro a gente precisa entender para que ele serve. Ele serve para garantir que o Estado seja capaz de entregar cada vez mais e melhores serviços públicos à população. E como que o Estado pode, então, entregar mais e melhores serviços? Estabelecendo na alta direção pública, isso é, nas posições de liderança dentro do serviço público, pessoas que sejam capazes de conduzir e melhorar as principais funções de governo. São elas que estão no cerne da eficácia do governo. Elas traduzem a direção política, eleita pelo voto popular, em políticas e programas que mantenham os cidadãos com saúde, educação, com segurança, com uma economia ativa e capaz de distribuir renda para a sociedade. As lideranças têm que abrir espaço para a inovação enquanto gerenciam riscos e são responsáveis pelos resultados, em apoiar políticas em constantes mudanças, gerenciar e transformar vastas organizações públicas, motivar e inspirar suas equipes de trabalho e ainda serem parceiras de confiança dos cidadãos e de uma lista cada vez maior de parceiros e partes interessadas. E quem fala isso é o CDE, que estabelece esses modelos e que tem uma vasta gama de experiências internacionais, em países como o Reino Unido, Chile, Peru, Estados Unidos, que estabeleceram sistemas de alta direção e que conseguem traduzir a vontade popular eleita, essa classe política eleita para dar as diretrizes dos governos, com toda a estrutura da máquina, com uma clareza de resultados para apoiar a população. Em nossa coluna, a gente traz um pouquinho de algumas dessas experiências. Então, quando a gente fala de um sistema de alta direção pública, é para garantir que a gente vai ter as pessoas preparadas por meio de processos estruturados nessas posições. Essa é a mudança que é possível nos cargos de liderança. E isso, o sistema de alta direção, o modelo estruturado de seleção nas posições de liderança de segundo e terceiro escalão, é somente e fundamentalmente para garantir que o Estado brasileiro seja capaz de entregar mais e melhores serviços públicos a todo e cada cidadão. Esse é o desafio e eu acho que esse é o grande objetivo. O texto da Letícia Biagioni e do Diogo Lima para a coluna de opinião do Movimento Pessoas à Frente você pode ler no nexojornal.com.br/.futuro. Do método do ministro Alexandre de Moraes contra as investidas golpistas, passando pelas políticas públicas do governo Bolsonaro e terminando com o funcionamento dos cargos comissionados dos governos, durma com essa. Com roteiro de Suzana Souza, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, Letícia Biagioni e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!